E aí, galera, Marcelão na área. Ontem dei o play aqui, entrei ao vivo e fiquei com cara de trouxa. Com cara de trouxa, sem saber que já tava gravando. Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos. Bora continuar batendo papo sobre como começar nessa área da cirurgia veterinária. Hoje vamos conversar primeiramente com o meu amigo Guilherme Galhardo, o Cap. Logo na sequência vamos bater um papo com o meu amigo Demétrio. Isso aí, galera chegando. Já não vou perder tempo, já vou chamar logo o Cap. Grande Fala, Cap! Marcelão! E aí, tá me ouvindo? Porra, beleza, ouvindo Show certinho. É uma satisfação show de imensa bola. te ter aqui, cara. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Valeu Valeu, cara. mesmo. Que isso, imagina. Eu que agradeço aí o convite, poder trocar uma ideia com você desse assunto, que eu acho um assunto bem legal, cara. Eu falo muito sobre isso, sabe, com os meus alunos, com as pessoas, né, em que eu tenho contato, residentes, né? Não só pessoas que almejam buscar uma residência, mas até mesmo residentes, né, para o pós-residência ou pessoas que já estão no mercado de trabalho, né, como trilhar um caminho. Acho que essas sacadas, né, essas dicas são muito valiosas, cara. Sim, Então sim. é isso aí. É, Cap. Então, assim, o meu intuito aqui nas redes sociais, ontem eu já deixei bem claro e hoje eu vou reforçar, é realmente despertar na galera que almeja seguir a carreira de cirurgia, despertar na galera a realidade, mostrar um pouco do mundo real, furar essa Sim, bolha da galera que ainda às vezes não caiu a ficha. E você, um sim. cara que desde quando nos conhecemos, quando eu vim fazer estágio na Unesp Jaboticabal, depois eu na residência, o Cap era mestrando. E, porra, você pra mim é um cara de sucesso, por isso que eu te convidei aqui. E eu quero te conversar uma coisa, cara. Eu modulei muito você no o seu jeito de ensinar. O Cap é uma pessoa que o tempo todo ele tá ensinando, o tempo todo. A gente tá passeando no corredor do hospital, ele tá ensinando alguma coisa, a gente tá fazendo tricotomia, tá ensinando alguma coisa, e ele sempre pega alguma peça, alguma coisa para tentar fazer a gente entender o que ele está falando. Então, isso eu modulei de Aham. você, cara. Ah, legal, cara. Fico feliz. Fico feliz de saber, né, que por onde a gente passa, né, as pessoas que a gente conhece, a gente pode contribuir um pouco, né, deixar aí Isso aí. uma pequena contribuição, um pequeno legado aí para que cada um siga o seu caminho e obtenha o sucesso também, né? A realização Exatamente. profissional e Exatamente, pessoal, né, amigo. cara? Então, eu fico muito feliz de ter cruzado com o seu caminho lá na Unesp de Jaboticabal e é uma satisfação enorme. Eu desde o começo vi que você era um cara diferenciado. O cara é meio bobão. Cap, vamos lá, me conta um pouco da sua história. Como que você estava na graduação? Você também foi como a maioria que entrou na veterinária para mexer com grandes, depois mudou a história. Como é que foi? Não, cara, não. Eu sou um cara que, assim, até em relação a isso, né, eu tive bastante sorte. Não sorte, mas vamos dizer que isso me ajudou, né, de certa forma, porque eu fui um cara que eu entrei na faculdade, eu queria veterinária, eu sempre quis veterinária, na verdade, desde moleque mesmo, desde antes do ensino médio, eu já pensava, né, já trilhava um caminho para prestar vestibular, entrar numa faculdade de veterinária. Então eu acabei tomando decisões em relação ao que eu queria, né, e aí é uma coisa que eu vou comentar, né, já vou deixar de dica, que é a clareza. Então eu já tive tudo, eu já tive essa clareza, eu já tive um direcionamento do que eu queria já muito cedo, né? Então eu sempre quis. Você está me ouvindo, Marcelão? Parece que travou.
Perfeito, Ah, perfeito. tá vendo? Então, então eu sempre quis veterinária, e antes de entrar na veterinária eu já queria cirurgia, eu já gostava de cirurgia, queria cirurgia, gostava Ah, já de ortopedia, então eu já tinha esse direcionamento. Cara, e aí foi engraçado, porque eu acabei prestando, né? Eu sou de São Paulo, capital, minha família é de São Paulo, né, capital, e eu acabei prestando só na USP e Unesp, né, faculdade. E eu queria fazer faculdade na Unesp, né, era vontade, eu queria ir para lá. a conexão ficou um pouco ruim. Cap? Tá me vendo? Agora sim. Tá me ouvindo? Ainda não, Agora, parece que deu uma travada. agora sim. Agora sim. Não, tô ouvindo. Tá? Agora foi. Então, aí eu passei na USP e na Unesp e acabei indo para a Unesp mesmo. Escolhi sair de casa, porque eu queria sair da zona de Boa. conforto mesmo, queria ter um Isso, crescimento. isso. Então esse foi o meu primeiro ponto grande. Aí eu cheguei na matrícula, peguei 2 telefones de República, nem sabia onde morar. 3 dias antes de sair de São Paulo e ir para o início das aulas, eu acabei telefonando para uma das repúblicas e fui, né? Não conhecia as pessoas. Cara, e aí eu tive uma sorte tremenda de cair na República, que depois, né, eu caí na República do professor Bruno, do Crema. E aí Ah. ele fazia doutorado na época, e era uma república que começou desde a época de graduação, né, da turma deles, inclusive, né, e Olha só. perpetuava até a pós-graduação, né, eles estavam na pós-graduação, e aí no ano que eu entrei, o Bruno estava no doutorado, mas tinha o professor Milton, lá de Curitiba, ele estava no R2 em cirurgia, tinha o Eduardo Mori, né, o Cuna, que ele estava estudando para residência na época, ele tinha acabado de se formar, Olha e só. eu pude entrar numa república em que eu tinha pessoas, né, para me inspirar. Eu tinha essa clareza de que eu queria e eu conseguia materializar aonde eu queria chegar, né? O que essas pessoas estavam fazendo, qual que era o dia a dia delas, quais as dificuldades, qual fase de aprendizado que elas estavam na carreira, né? Então isso, cara, isso me ajudou demais. Tanto que um dia que me marcou muito foi a defesa de doutorado do Bruno, do Crema, né? Olha. Na época ele era professor substituto, ele até chegou a dar umas aulas para mim lá em Botucatu, mas ele estava na pós-graduação ainda. E aí na defesa de doutorado, né, ele falando sobre prótese de quadril, e eu olhava aquilo, né, prestava atenção e eu falava assim, eu quero chegar aí, né? Aí eu fiz as contas, eu falei assim, ó, 5 anos de faculdade, 2 anos de residência, né, 2 anos de mestrado, 3 anos de doutorado. Eu falei assim, mais ou menos daqui uns 12 anos eu tô lá. E Botucatu tinha muito isso, né? A hierarquia dos veteranos e eles estavam no 13º ano, 12º ano, e a gente lá calor, bicho, primeiro ano, e eu já olhava para frente e falava assim, ó, eu quero ser assim, né? Eu quero trilhar esse caminho. E aí, cara, eu vivenciando aquilo, pessoas estudando para residência, ano após ano, durante uma graduação, né, uma outra coisa que me ajudou muito, né, além de estar ao redor de pessoas que já estavam num nível lá na frente da curva de aprendizado, nessa trajetória que ela é longa, ela é passo a passo, não tem jeito, mas além de estar em volta de pessoas que já estavam, né, à frente, também o que me ajudou muito foi os estágios. Então, o que me marcou muito para a parte de ortopedia, eu acho que foi o meu primeiro estágio. Eu fiz o meu primeiro estágio em julho, né, nas férias de julho do meu primeiro ano, né? Então, depois do meu primeiro semestre de faculdade, eu fiz meu primeiro estágio na cirurgia de pequenos animais, né? E aí eu fiz estágio até com o pessoal, né, o Milton, o pessoal que estava lá. E isso, eu lembro do primeiro caso que a gente entrava, né? Eles colocavam os estagiários para entrar, fazer anamnese. E eu lembro o primeiro caso que eu fiz um diagnóstico de ruptura de ligamento cruzado cranial, né? Eu e meu colega de turma, o Tubes.
Você conhece o Tilps, né, Marcelão? O Leonardo? E a primeira vez a gente nunca. Não, aí eu e o Tilps fez estágio comigo, né? Aí a gente fez o movimento de gaveta ali, o teste de compressão tibial. A gente tinha estudado, né? Porque nós participando das discussões no estágio, já tinha tido um caso, né, de ruptura de ligamento cruzado. E aí eu fiz o movimento de gaveta e falei, Tilps, tem ruptura de ligamento cruzado aqui, tenho certeza. Vamos chegar pro residente e vamos falar, ó, tem ruptura de ligamento cruzado. Né? Aí ele falou, beleza, vamos lá, tem mesmo. E aí isso assim, eu vi que o que faria diferença, né? Na verdade, Marcelão, isso faz muita diferença. Né? Uma coisa que eu acho que tem que ficar bem claro aí pro pessoal, que existem 4 tipos de aprendizado. Você sabe quais são, Marcelão? 4 tipos de aprendizado que a gente tem durante a faculdade. Na verdade, o quarto tipo, a gente vai talvez buscar no pós-faculdade, né? Esse que é assim, o grande desafio. Mas o primeiro tipo, que talvez seja o tipo que a gente mais se encontra dentro da faculdade, que é o que nos é dado na faculdade, é o aprendizado teórico passivo. Né? Onde você senta lá numa sala de aula, você pode estar lá com sono, cansado, você senta obrigado a sentar numa sala de aula, ficar 4 horas lá, escutando, né, qualquer assunto, seja do seu interesse ou não. Isso na faculdade veterinária a gente tem vários assuntos que não são, muitas vezes, do nosso interesse, né? E aí esse tipo de aprendizado corresponde a cerca de 60%, 70%, dependendo do quanto as pessoas buscam outros tipos de aprendizado. Né? E um aprendizado que, de fato, não agrega muito, né, a aprendizagem. Né? Então, o segundo tipo é o teórico ativo, o teórico proativo. É aquele em que você vai buscar o conhecimento daquilo que te interessa e daquilo que você sente que você precisa e aquilo que vai te levar para o que você quer no futuro. Né? Aí já entra o primeiro pilar, que você tem que ter clareza de onde você quer chegar. Né? Se você não sabe o porquê que você entrou na veterinária, você não sabe que área, que profissional que você quer ser, você não tem um mentor, você não espelha em ninguém, você não pensa no futuro, simplesmente se deixa levar ali pelas disciplinas, você só está sujeito ao aprendizado teórico passivo e aquilo ali vai e volta, né? Entre você e sai com uma facilidade muito grande. Né? Agora, o teórico ativo você vai atrás do conhecimento, né? E esse de fato faz diferença. E nesse primeiro estágio eu vi que eu teria que estudar por fora. Não resolveria somente o que a gente teria na faculdade, principalmente porque eu queria. Eu queria ortopedia, eu queria cirurgia. Eu sabia que eu teria pouquíssimas aulas, né, na minha grade curricular. E aí o terceiro tipo de aprendizado, que esse, a meu ver, faz total diferença para que depois você decole na curva de aprendizado prático de ser cirurgião, é o aprendizado prático passivo. As pessoas esquecem, as pessoas acham que o aprendizado prático é você ir lá e pôr a mão na massa só. Né? Mas não é só. Na verdade, o prático passivo, um grande exemplo, é o estágio, né? Onde você vai observar. As pessoas não têm ideia o quanto que você pode aprender, desde que você saiba aproveitar, auxiliando grandes cirurgiões, né, auxiliando residentes, auxiliando médicos veterinários, e não necessariamente só auxiliando, estando lá no centro cirúrgico, participando daquele procedimento, participando daquela cirurgia. Cara, isso é um aprendizado que você aprende com a vivência do outro. Né? Você, de certa forma, está adquirindo aquela experiência. Fala. Permita-me confessar uma coisa... Fala. Toda vez que eu ia, e até hoje eu faço isso, quando eu vou auxiliar alguma cirurgia, eu torço, quando eu não sou o titular do negócio, eu torço pra dar errado. Mas não é na maldade. Não é na maldade. É porque a técnica cirúrgica, no livro, ensina. Mas contornar uma complicação, não tem livro ainda que ensina isso. Então fica ali assim... Vai dar errado. Só pra ver como que aquele cirurgião mais experiente que eu vai se sair naquela. Se a galera que deixa eu auxiliar soubesse desses meus pensamentos malucos, não deixava eu auxiliar.
É isso aí. Cara, é um aprendizado incrível. Na verdade, o que você, passando por essa vivência de estágios, cara, você tem como aprender não só com os acertos, né? Não só com as virtudes, não só com as qualidades daqueles profissionais Sim, em que você está acompanhando, que você está observando. Você aprende também com os erros, né? sim, Então, sim. inteligente, né, é a pessoa que aprende com os erros dos outros, além de aprender com os erros próprios. Porque muitas vezes você precisa de. A curva de aprendizado é assim, para você acelerar nessa curva de aprendizado, nesse processo de aprendizagem, você não basta só aprender com seus erros. Se você discute, se você interage, se você participa. Por isso que discussão de caso, né, dentro da nossa área, cirurgia, discussão de caso, né, discutir com outras Engrandece. cabeças pensantes, com outros profissionais que passaram por outras experiências, porque na ortopedia a gente sabe, na neurologia, cada caso tem uma peculiaridade, cada caso deixa um aprendizado. Isso até o Sim, final você pode ser um cara de 100 anos de experiência, porque a ciência é dinâmica também. Então, você não vai passar por todas as experiências nessa vida. Então, exatamente. enquanto mais você aprende com, com o erro dos outros, mais você consegue crescer, né? Você potencializa o seu Sim, crescimento. Cara, e para mim isso fez total diferença nos estágios, porque além de eu ter feito estágios extracurriculares durante toda a minha graduação, além de ter vivenciado com várias gerações de residentes, né, ali, então eu morei também com o Leonardo Cairala, o Léo Fanho, né, eu morei com a Paula, que depois foi minha R2, né, com a Paula Gomide, a Muca. Eu morei depois o João Forasteiro, que também foi um R2, que saiu de Jabuticabal e fez residência lá em Botucatu. O Emerson, eu acompanhei, né, pessoas que fizeram graduação lá comigo, que eram meus veteranos, entrando na residência, né, buscando, e isso foi me ajudando demais, né? o meio E depois, ambiente, quando né? eu... Aí depois o que fez total diferença para mim também, cara, foi o meu quinto ano, cara. Os estágios curriculares. Porque aí eu já estava no momento, porque lá em Botucatu ele tem uma peculiaridade, né? Em Botucatu no quarto ano a gente encerra a faculdade presencial, né? Ali em Botucatu. Então, quarto ano acabou o segundo período, né, do quarto ano, a gente encerra, despede da República, desmonta seu quarto lá e vai embora. E vai embora em estágios curriculares, o quinto ano todo. Então, os 2 semestres do quinto ano são estágios curriculares. Ainda é E assim, eu Cap? arrumei minha mala. Aí eu arrumei minha mala e fui nessa jornada. E eu fui com sangue nos olhos, porque eu sabia que no meu quinto ano, no final do ano, eu queria entrar na residência. Eu não tinha outra alternativa, né? Porque eu já vinha mirando aquilo há anos, né? Então, eu falei assim, ó, eu quero entrar na residência porque eu quero ter essa oportunidade de treinamento prático ativo, que é o quarto tipo de treinamento. Aí sim a gente vai pôr a mão na massa. Eu Isso. já tinha auxiliado, já tinha observado inúmeras vezes, inúmeras situações, e eu queria, né, pôr a mão na massa, mas eu sabia que eu ia passar pelo quinto ano. Então, em janeirão eu comecei, eu fiz 9 meses de estágio, então lá são 9 meses de estágio, e eu fiz em 8 lugares diferentes, né? Então eu tive a possibilidade de fazer estágios em universidades, né, onde eu eventualmente prestaria residência. Eu fiz em áreas diferentes, né? Eu acho isso interessante também. Então eu fiz na oftalmo, eu fiz na oncologia, eu fiz em cirurgia geral, eu fiz em locais mais especializados em neurologia, em um hospital veterinário completo, com internação, com clínica médica também. Então foi muito massa, né? Eu fiz na oftalmo em Botucatu, eu lembro que eu fiz em Jabuticabal em março, né? Fui até estagiário do Paulo Tertuliano, na época ele era residente. É, então, assim, eu fiz também. Aí eu fiz estágio com Ragnar, né? Foi um estágio, nossa, excepcional em Petrópolis. E eu Petrópolis. já, olha a minha ideia, eu já queria, né, operar. Eu queria entrar na residência e falar assim: ó, eu preciso operar ortopedia e neurocirurgia. Eu sabia que a curva de aprendizado era grande, né? E eu Cap, só um sabia que eu não instantinho. estaria. Galera, se está Ah, fazendo sentido para vocês, clica no aviãozinho aí, manda para seus amigos, manda para a galera que deveria estar aqui ouvindo isso também. Vai lá, Cap, você queria sim. entrar já operando.
Você sabia o que você Aí eu queria. falei assim, olha a minha ideia, olha a minha ideia. Eu falei assim, ó, eu vou fazer estágio, né, com um neurocirurgião, né, para tentar pegar parte de neurocirurgia. Eu vou fazer estágio, né, na ortopedia, num grande centro de ortopedia. E eu vou fazer estágio em algum lugar que tenha diagnóstico por imagem avançado, né? Aí eu fiz estágio no Hospital Cães e Gatos 24 horas lá em Osasco, e lá eu conversei, eu fiquei 15 dias, metade do meu mês lá, eu fiz na ressonância magnética, que eu queria aprender sobre ressonância magnética, porque em Botucatu tinha ressonância magnética, só que a gente, né, tinha ali a ferramenta disponível e eu precisava usar, eu precisava ter o conhecimento. A gente precisa, né, quem faz Olha a visão. a residência é você mesmo. Né? E aí eu Exatamente. fiz a parte de ressonância, né? O Hélio, ele anestesiava na época, né? Agora ele toca lá a ressonância, né? Então fiz muito, assim, foi sensacional, né? O quinto ano eu fiz muitas amizades, foi um conhecimento mês após mês. Eu costumo dizer que foi um ano assim que eu não tive nenhum dia na zona de conforto. Foi um ano Sim. de crescimento, assim, dia após dia. Você não tem casa, você não tem lugar, você é nômade. Nômade em busca de um objetivo, né? Eu fiz 2 meses de estágio internacional, também busquei uma experiência internacional, fui lá para o Nuno Paixão, onde eu queria ver uma parte de intensivismo, eu queria me aprofundar mais nessa parte de emergência. Eu acho que um cirurgião ele tem que ser completo. O que eu costumo dizer ao pessoal que gosta de ortopedia, né, já desde o começo, né, porque hoje a gente tem muito acesso, né, às especialidades, a gente tem mais acesso hoje do que antigamente, né? E as pessoas, às vezes, estão muito no começo, acabam se direcionando muito para uma especialidade. Falam assim, eu quero ortopedia, vou estudar só ortopedia, eu quero ortopedia, ortopedia, ortopedia. Mas, assim, é bom a especialidade, é bom focar, né? É bom ter uma clareza do que você quer, mas eu acho que um cirurgião, ele tem que ter uma base muito sólida, né? Então, uma outra dica que eu já Sim, deixo aqui, sim. você tem que fazer o básico muito bem feito. Isso já é um diferencial. O diferencial não é você saber só de ortopedia, o diferencial é você ter a base muito bem consolidada. E aí sim depois se aprofundar. E foi isso que eu Exatamente. busquei, né, do ponto de vista teórico, né? Então, meu quinto ano, eu busquei um conhecimento teórico ativo, né? Estudava. Todo caso que eu atendia, que eu não sabia, nas discussões de estágio, que eu não sabia, eu estudava. No dia seguinte, eu já discutia com os meus preceptores de estágio, já conversava. Sempre, né, tendo uma postura, uma proatividade, um posicionamento, né, de estagiário. Você está ali para aprender, para ajudar, né? Não importa, né, o que aconteça, você está ali para ajudar. E foi com essa mentalidade que eu fui, né, evoluindo cada mês que passava no meu estágio. Exatamente. E o último mês, novembro, é a apresentação dos estágios do TCC. E aí você fica um mês sem aula. Né, e coincidiu bem um mês antes das provas de residência. E aí estudar. Eu lembro que na época eu ainda fiquei no apartamento da Paula, que era R1, que foi minha R2. Né, eu falei, ó, eu não tinha mais casa em Botucatu, eu voltei para Botucatu para apresentar lá, ela tinha um quarto vago, eu falei, deixa eu morar aí, né, que eu vou ficar estudando o dia inteiro enquanto está em residência. Morei lá um mês e eu lembro que até quase botei fogo na casa dela. Eu voltei do churrasco, trouxe uns espetinhos e aí eu pus na frigideira para esquentar. Meu amigo, fui dormir. Deixei os espetinhos lá na frigideira, na panela. Sério. Olha as Eu histórias. acordei, eu acordei uma fumaça preta na Você tá casa, doido. quase botei fogo na casa dela. Mas eu lembro que foi um mês assim só de estudo. E aí eu acabei passando, né, na residência, em Botucatu. Na época eu fiquei na dúvida entre Botucatu e Jaboticabal. A prova de Jaboticabal era uma semana depois, mas eu não prestei. Eu fui para Jaboticabal, mas eu não prestei a prova, Você nem porque fez eu estava muito. inscrição. Eu fiz a inscrição, só que eu fui para Jaboticabal, mas eu não prestei. Eu só fui. E aí eu acabei decidindo não prestar. É porque o Bruno já estava lá, né? O Crema já estava lá como professor na época, ele tinha acabado de entrar. E aí isso me balançou muito. Eu falei assim, será que eu vou, faço residência lá? Só que, né, eu já almejava muito a residência lá em Botucatu, né? E aí eu acabei ficando em Botucatu. E eu tinha planos, sabe? Botucatu tinha uma casuística muito grande de cirurgia geral, né? Um hospital lá é muito grande a casuística, cara. Quem conhece Botucatu sabe. Jaboticabal é um hospital já de casos mais especializados,
né? Eu acho que Sim, sim. de casos mais encaminhados, assim, sabe? Eu acho que a região ali já tem. Agora pode ser que seja diferente, mas na época eu via que tecidos moles, assim, vinha muito lá para emergência. Não que Jaboticabal não chegue também, mas em Botucatu eu enxergava na época uma oportunidade boa para me tornar um grande cirurgião, sabe? Entendi. Para mim era a hora era o campo de batalha ideal para que eu começasse a pôr tudo aquilo que eu vinha aprendendo e vinha buscando, né? E inclusive eu pensei muito nos exames de imagem avançado que tinham Sim. lá, né? E eu acho que isso foi o que fez muita diferença, principalmente no que diz respeito à neurocirurgia, né, para mim. Porque Certo. na época, com a ressonância lá, eu consegui ter essa curva de aprendizado, né? Diversos casos que a gente fazia ressonância, conseguia operar, né? Conseguia começar a operar. Tanto que essa minha história com a neurocirurgia começou que foi assim, eu me dediquei tanto, cara, e eu nem sabia disso, cara. Nem buscava isso, mas na minha colação de grau, no dia da minha colação de grau, eu fiquei sabendo que tinha um prêmio pago, um prêmio em dinheiro na colação de grau para quem tivesse a maior nota dos estágios curriculares. E os estágios curriculares lá são 9 meses, né? Então, cada mês você entrega um envelope para o preceptor e o preceptor vai te avaliar, vai dar uma série de notas lá, e aí vai ter uma média, e aí você vai ter uma nota daquele mês de estágio. E aí é um envelope lacrado que você encaminha lá para o setor de estágios da faculdade. E Uhum. aí todo estágio eu dava o sangue. Todo estágio era um novo começo, um novo aprendizado, um novo horizonte, novas pessoas, novos profissionais, né, novas situações. E aí no final, lá no dia da colação, eu ganhei o prêmio de melhor quinto ano, né, de melhor nota dos estágios. E aí o prêmio era um valor em dinheiro de R$ 3.000, né, na época. Aí Olha eu falei, só. aí você ganhava um livrinho assim, ó, era uma fundação lá, Kunito Miyazaki, sei lá, e você ganhava um livrinho, aí dentro tinha um cheque, né, de R$ 3.000. Eu olhei para aquele cheque, aí eu pensei assim, vou fazer o curso de neurocirurgia da Bioéticos, que é em janeiro, antes de começar a residência. Fiz o curso em fevereiro, a minha residência começava em março, né? Aí fiz o curso de neurocirurgia em fevereiro, né? Nessa época eu tinha comprado os materiais também, de tanto ir em congresso, tudo, já conhecia o Juarez, aí fui comprando uns materiais, uma pinça aqui, uma Kerrison lá no eBay, Isso. e fui comprando de pouquinho em pouquinho, né? Assim, época de faculdade, tanto que eu peguei o dinheiro da iniciação científica para comprar a passagem para ir para Portugal. Eu peguei os 5 meses de bolsa e fui pagando a parcela da passagem, né? Essa época é assim, né? Você vai aos pouquinhos, né, comprando. E, e aí eu lembro que eu fiz o curso em fevereiro. Cara, entrei na residência, era treinar em cadáver, treinar, Isso. treinar. Eu peguei um material ali, né, comprei minha Dremelzinha, comprei minha... Treinava, treinava, treinava. Em abril da residência eu fiz minha primeira coluna, né, no R1. Solo, E solo. Você era titular. eu era titular, né? A professora Ju entrou, ela também na época ela estava começando, a especialidade dela é urogenital, tecidos moles, né? Ela gosta muito da parte, né, de nefro, de cirurgia de tecidos moles, de onco, reconstrutiva. Ela já não estava mais afastada da neurocirurgia, ela entrou comigo, mas a gente assim, iniciando, encarando. Eu lembro que aquela cirurgia lá eu levei 3 horas, né, para fazer, ainda aprendendo, né? Mas era o Dudu. Não, a primeira cirurgia não. A primeira cirurgia que eu fiz foi um osteosarcoma, que eu entrei desacreditado e era um osteosarcoma de faceta articular, né, que foi a Lessie. E esse cachorro voltou a andar, foi uma história assim sensacional, né? Ô, Kev, Mas aí, antes de falar do seu desenvolvimento na residência, me conta quantas inscrições em processo seletivo você fez. Foi só em Botucatu e em Jaboticabal? sim, eu só prestei Botucatu e Jabuticabal, Só. né, nessa só. É E porque eu se não tava desse tão certo? focado, E se se não você não desse entrasse? certo, aí não, então, se eu não entrasse, eu ia buscar alguma oportunidade de emprego em que eu pudesse ter crescimento, que eu acompanhasse um cirurgião. Na verdade, eu já tinha recebido proposta, Marcelão. Proposta de emprego, né, para atuar como cirurgião.
né, para começar a fazer umas cirurgias de tecidos moldes, já tinha recebido proposta para atuar, para atender também. E aí e aí eu e aí eu acabei, eu nem pensei nisso, na verdade. Eu tava tão Sim, focado que eu falei sim, assim, ó, eu só vou pensar no que eu vou fazer se não der certo, sim, né? eu Tanto que também. eu prestei Botucatu já no, né, assim, obstinado, e aí Sim, sim, Jabuticabal era a minha outra opção, era a minha segunda opção, vamos dizer assim, na certo. época, Ô, né? Cap, E e aí, se, caso eu não passasse, se não pode passasse, você falar. prestaria no ano seguinte de novo? Você Com continuaria com a certeza, residência na com cabeça? certeza, com certeza. Sabe por quê? Porque eu já tinha tido experiências. Olha que doido, eu já tinha aprendido as três possibilidades. Eu já tinha tido referências. Eu já tinha tido referências de pessoas que passaram, eu já tinha tido referências de pessoas que estudaram e não passaram de primeira e depois passaram na terceira tentativa e se tornaram grandes, eram grandes profissionais, já se tornaram grandes profissionais. Um exemplo grande, né? Um irmão é o Léo Cairalo. O Léo Fanho, ele entrou lá na residência, quando eu já estava na graduação, finalzinho da graduação, ele conseguiu entrar na residência. Ele já tinha se formado há uns 3 anos, ele já tinha tentado a residência lá em Botucatu, e aí ele conseguiu entrar. Né? Ele foi trabalhar no Sul, acho que em Curitiba, acompanhou o Shimadec, né, o Alexandre, e foi batalhando, né? E entrou. Eu já teve outros colegas também que não entraram de primeira e depois entraram, né? Então, Sim. eu já tinha que algum ano eu ia entrar, entendeu? Em Certo. algum momento eu ia entrar. Sim, era Então, focado. eu também eu já tive também a referência, por exemplo, um amigo meu, o Kuna, o Eduardo, ele acabou estudando, não passou, depois ele conseguiu trilhar o seu caminho, né, mesmo sem ter entrado na residência lá em Botucatu, e conseguiu trilhar um caminho, e hoje é um excelente cirurgião, trabalha lá em São Paulo, em grandes hospitais, né, neurocirurgião, ortopedista, entendeu? Isso. Então, eu acho que eu sabia que, assim, eu sabia o caminho que eu queria trilhar, mas não importava onde que eu estaria. O Certo. importante é evoluir, o importante é conseguir aprender a cada Sim. caso. Então, claro que quanto mais você está próximo de pessoas que são melhores que você, né, pessoas que você consegue absorver, isso te facilita. Por isso que o ambiente da universidade é bom. Sim, Porque você sim. está cercado de grandes profissionais, está cercado de professores, está cercado de conhecimento. Né? Sim, Mas você pode buscar isso por fora também. Né? Você pode trabalhar ou sim, buscar sim. estar ou se relacionar. Hoje em dia, com a internet, então, você consegue se aproximar, mesmo que virtualmente, Virtualmente. né, de grandes profissionais. Então era isso. Cap, e E pegando o aí foi gancho, assim. você falando que no Hum, primeiro semestre você já estava operando coluna. Isso aí eu quero mostrar para o é, pessoal que isso é fruto da sua dedicação antes, para você ter conseguido essa autonomia do professor ter sim, confiança de te deixar isso. sim. E outra coisa que eu chamo o pessoal para prestar atenção é o lugar que você vai prestar a residência. Vão te dar essa É, autonomia? Tem muitos lugares exatamente. que os professores É, não vão dar. Tem lugar que, se você mostrar exatamente. competência, vão deixar, mas tem lugar que não. É uma coisa que você tem que conquistar. É claro que tem lugares e lugares, né? Mas é uma coisa que você tem que conquistar, entendeu? É uma coisa que você tem que se posicionar, você tem que ter a segurança, você tem que ter responsabilidade também, é muita responsabilidade, né? Então, assim, você tem que treinar muito, você tem que estudar muito. E não adianta só estudar muito a parte teórica passiva, né? E nem Sim. mesmo só a teórica ativa, onde você vai lá e busca, né, um conhecimento a mais. Mas para mim isso já Prática, é isso é a prática. base, né? Isso é a base. Mas você tem que observar, aprender por observação, por vivência. Por isso que o nome já diz, estágio de vivência. Quanto mais você vive aquilo, quanto mais você mentaliza, quanto mais, né, você vivencia aquelas experiências. Eu lembro que eu estava uma vez num estágio no meu quinto ano, no Animaniacs, acompanhando um neurocirurgião, o Luiz Arthur Gilfrida. Conhece, Marcelão? Por nome, por nome. Pessoalmente, ainda não. É, opera em São Paulo, né? Na época já operava há anos neurocirurgia. Cara, eu auxiliei uma cirurgia com ele.
E eu vivenciei as dificuldades, né, que é uma neurocirurgia ali, algumas intercorrências cirúrgicas. Na época eu lembro que ele pegou um caso, uma hérnia de disco, era uma hemilaminectomia, uma pediculectomia, um caso que era para ser de rotina para ele, e ele pegou um caso que tinha uma anomalia vertebral, ele tinha uma lombarização, acho que de T13, acho que tinha costela de um lado, não tinha do outro, aquelas alterações de costela, e aí para conseguir localizar a vértebra, e na tomo, isso não estava falando, e na tomo não dava para ver nos cortes, que ele estava ali no Nossa. momento. E aí ele, com a experiência dele, ele conseguiu falar, putz, acho que a gente está no espaço errado. Aí ele Olha pediu, ó, só. deixa eu ver o raio-x. Aí ele pediu para pegar o raio-x, aí no raio-x ele conseguiu ver. Cara, depois Isso, daquilo, cara, isso né, marcou sua vida que você tá me contando depois do hoje. suor, Olha isso. depois do suor que ele teve na cirurgia, ele falou, acho que eu vou abrir o espaço errado, acho que eu estou abrindo o espaço errado. E aí ele por experiência, né, já vivenciou e falou, não, tá errado, vamos para esse espaço. E conseguiu, né, detectar pelo raio-x e conseguiu, né, alterar ali o curso da cirurgia, e a cirurgia foi bem sucedida. Então assim, isso é só um exemplo, né, de uma situação pontual entre centenas. Imagine 9 meses de estágio, Marcelão. Então, Né? então. Kevin, Em sabe uma coisa que me diferentes. marcou muito? Um, Ah, eu nem vi, mas foi num bate-papo com o meu mestre Aladim, Thiago Rocha, Vetcraft. Ele falou, Marcelão, cirurgião ortopedista tem que ter na sua caixa uma broca de cortar aço, dessas de casa de construção, barata, de cortar aço dentro da sua caixa. Porque se um dia você precisar tirar um parafuso espanado, você corta a cabeça daquele parafuso com a broca de cortar aço e você arranca a placa. Cara, antes de entrar na residência, já comprei minhas broquinhas de aço e andam comigo até hoje. Nunca precisei, mas tá lá. É um negócio que é, marcou. é, são coisas assim, é a vivência que te dá. Então, se eu pudesse dar uma dica, né, para as pessoas que querem, né, que estão no início aí da curva de aprendizado, é vivencie, cara, vivencie a prática. Né? A prática, se você ainda não tem a oportunidade de atuar, de pôr a mão na massa, ou ainda não está preparado, ou não se sente preparado, acompanhe. Né? Acompanhe e de fato aprenda, né? Faça estágio. Estágio é fantástico, né? Eu acho que é o maior aprendizado. E sempre associado a muito conhecimento teórico, né? Acho que conhecimento Sim. teórico é a base. Não adianta você também fazer estágio e não ter o conhecimento teórico, não ter a base para você conseguir, né, linkar as coisas, né? Você conseguir evoluir. Cap, E durante aí, a sua assim, residência, pode falar, pode perdão. falar, Marcelo. Não, pode falar, Marcelo. Durante Manda as a sua perguntas aí. residência, que mais te marcou, assim, que você fez, que você sentiu que fez a diferença na sua vida e que você gostaria de sugerir aos colegas? Foi Em relação treinamento? a Foi fazer cursos olha, práticos? O que que foi de marcante, assim? cara, a residência de marcante, eu acho que foi o momento de. Assim, eu tinha a clareza de que durante a minha residência, eram 2 anos ali, que eu tinha que dar o sangue, que eu tinha que vivenciar, extrair ao máximo, né, que eu podia extrair. Ó, minha esposa está falando que foi o momento que eu conheci ela. Acho que isso foi a coisa que mais mudou a minha vida, isso é verdade. Né, foi quando eu conheci a Med. No ponto de vista profissional, eu acho que foi o aprendizado que eu tive a cada caso que eu atendia. Né? A cada cirurgia é um novo desafio. Isso até hoje, né? Isso até hoje. É claro que quando você vai aumentando na sua curva de aprendizado, você já vai tendo mais bagagem. Mas a cada fratura que você faz é uma novidade, é uma Sim, coisa nova que você aprende. Mas na residência é tudo muito novo, né? É tudo sim. muito novo. E Então o outra, aprendizado é muito intenso, né? geralmente a gente não está acostumado com aquela carga horária de trabalho, né? Exato. Eu brincava com o pessoal que morou comigo. O Tio teve vários residentes que a gente morou numa república com 12 na residência, né? A república. E tinha uns 5, 6 residentes lá, né? Da cirurgia tinha eu mais um, o Chups.
E meu quarto era uma casa gigante, né? Tinha 9 quartos. E meu quarto era o último do segundo andar. Então tinha que atravessar a casa toda, subir a escada e atravessar a casa toda. Tinha dia que eu não aguentava, eu não subia nem o segundo andar, eu dormia na sala, no sofá. Isso. De tão Isso. cansado que eu chegava. E aí a E eu segunda. chegava com bloco, e lá não era no computador na época. Lá era na A mão, era caneta. prontuário na mão. Eu guardava umas pastas, né? Eu levava para casa uma pilha de prontuários, assim, ó. Tinha vezes que a gente atendia 20, 30 no ambulatório, né? Num Olha dia. isso, gente. Às 20, vezes em 30 dois, por né? dia. Por Tá dia. louco. Tinha dia na triagem, a gente ficava na triagem, né? Lá em cima, recebendo os pacientes para mandar lá para o ambulatório de cirurgia. Que a gente tinha que direcionar, porque tinha uma lotação máxima. Tinha um dia que batia na triagem lá 70 pacientes. Tá louco. Ô, Cap, mas Aí e a a gente tinha que mandar teoria? agora, né? Você Marcar. chegar em Oi? casa, você chegava em casa cansado da residência, e conseguia estudar teoria na residência? Como que era isso? Cara, eu estudava, mas eu estudava. Claro, vou ser sincero, claro que tem dia que você não consegue nem comer, né, na residência. Você não consegue nem comer. Mas eu acho que eu era. Uma coisa que me ajudou muito, Marcelão, a extrair ao máximo de aprendizado, eu acho, na cirurgia, na residência, foi que é aquilo que você começou falando na live. Eu tenho uma característica dentro de mim, eu sempre gostei de ensinar, né? Eu sempre tive essa vocação. E para mim, tudo que eu aprendo, eu quero ensinar. E a melhor forma de aprender é ensinando, né? Então, o que acontece? Lá em Botucatu, a gente, fazendo a residência, e Jaboticabal também, você sabe. A gente tem inúmeros estagiários que passam ali nesses 24 meses de residente, você tem ali 10, 15 estagiários por mês, né? Naquela época tinha muito estagiário. E você conhece muitas pessoas. E ao longo dessa jornada, você vai, né, cada vez mais buscando ensinar, tentando. E eu acho que essas discussões, essa responsabilidade, que você, quando você se propõe a ensinar, né, alguém ali, o próximo estagiário, alguém, né, com menos experiência, ou não necessariamente com menos experiência, mas que não tem um conhecimento que você acabou adquirindo, quando você se propõe a ensinar, você tem uma responsabilidade de buscar esse conhecimento, né, de sedimentar aquilo que você quer ensinar. E acho que aquilo no meu dia a dia, durante a residência, já me fazia aprender muito. Então eu já estudava muito durante a residência ali, a cada situação, a cada caso complexo, eu tinha que estudar, né? Eu não tinha muito alguém lá para me ensinar e falar, ó, faz assim, esse caso você vai fazer assim, assim, assado, faz isso. Não, eu tinha que buscar esse conhecimento. Então eu fiz os cursos da OVET durante a residência, né, o básico e o avançado. Acho que isso me ajudou muito também a pôr em prática os conceitos. E vários cursos, né, teóricos também, mas eu acho que não é nem isso tanto que fez a diferença. Acho que o que faz a diferença é realmente você saber aproveitar o aprendizado do dia a dia, né? A cada veia puncionada, a cada diagnóstico fechado, né, a cada cirurgia, a cada ponto cirúrgico, né, a cada parafuso, a cada perfuração, você tentar fazer melhor da próxima vez, né? Então, ter uma análise crítica, né, reconhecer as suas limitações, buscar trabalhar, né, dentro das suas limitações. Eu acho que o principal, Marcelão, é ter clareza, né, ter clareza do que você quer. Né? Exatamente. Mas eu acho que o que me ajudou muito foi essa vontade de ensinar, né? Eu acho que isso me ajudou muito para o meu próprio aprendizado, sabe? Certo. É uma motivação, né? Você precisa de uma motivação. Um motivo. Motivação um motivo para você continuar agindo, né? Continuar evoluindo. Se você não tem uma motivação, né, você vai precisar se deparar com uma situação para, né, te tirar da zona de conforto, para te motivar, mas... Exatamente. E a minha motivação era que eu precisava estar numa posição em que eu sempre me coloquei numa posição em que eu precisava ensinar alguma coisa para alguém. Eu precisava contribuir. Isso vai muito dos valores de cada um, né?
Então, se você pode ter dentro de você, dentro da sua personalidade, dentro do seu perfil comportamental, um valor de contribuição, né? Um valor, né, de que você precisa contribuir. Né? E você precisa sentir que você está fazendo a diferença, né, na vida não só dos seus pacientes, mas de outras pessoas, de outros profissionais. Exatamente. Né? Então acho que é interessante. E o seu pós-residência? Como é que você planejou, Cap? Cara, eu já sabia que eu queria fazer mestrado e doutorado. Então eu não tive Por muito quê? Por que você queria isso? Lembra que eu falei para você lá quando eu assisti a defesa do Bruno, do professor Bruno? Eu falei assim, ó, daqui 12 anos eu tô lá, daqui 10 anos eu tô lá. Vai ser a minha vez de estar nessa posição. Mas por quê? Você queria... O que você via ou vê ainda? Porque, não sei se mudou alguma coisa. Então, na verdade... Era ensinar? O que era? Não. Era porque eu já gostava de ensinar, eu queria área acadêmica. Eu sempre gostei muito de ciência, de ensinar, de estar no ambiente universitário, de estar dentro da universidade, de viver a universidade, entendeu? Então, depois que eu entrei na universidade, eu tive certeza disso, de que eu gostava muito da ciência, que eu acreditava nela e eu queria usar ela, eu quero usar a ciência para ajudar no mundo real, que é de fato o que um professor tem que fazer, uma universidade tem que fazer, preparar aquele profissional, aquela pessoa que entra na universidade e depois sai dela para o mundo real. Não é isso? Certo. Então tem as pessoas que se mantêm no mundo acadêmico, elas trabalham com ensino. E era o que eu queria fazer. Então sempre a minha vontade, o meu propósito, a minha missão, na verdade, era trabalhar com ensino. Certo. Era trabalhar com ensino. E então, por isso que eu precisava trilhar. O que você faz hoje? Conta para quem não te conhece aí, o que você faz hoje, se essa vontade de ensinar mudou alguma coisa ou não? Não, então, na verdade eu sabia que eu precisava passar pela residência, que seria o start da minha carreira como cirurgião, ou seja, eu precisava ter bagagem, eu precisava completar todas as etapas do aprendizado, continuar operando. Então, por isso que eu entrei no mestrado, eu entrei na pós-graduação, mestrado, doutorado na Unesp de Jabuticabal, porque aí eu queria entrar num serviço, né, que eu tivesse com professores ali que estavam montando um serviço, né, montaram um serviço, referência de neurologia e ortopedia, e aí era o momento de eu focar, né, e aprofundar mais nessa área, tanto do ponto de vista de ensino, quanto do ponto de vista de prática, né, e foi quando a gente, né, entrava lá com os residentes, e meu mestrado e doutorado, putz, eu tive uma vivência prática muito grande, não só de prática, né, de aprendizado, de eu estar lá e fazer, mas de fazer junto com o residente e poder ensinar o residente. Isso. Então, de praticar, ensinar, né, também. E isso foi fantástico. E aí, a minha ideia inicial era entrar como professor, né, em universidade. Depois eu tive certas mudanças, né, e hoje eu sei que eu estou trilhando um caminho. Eu comecei a dar alguns cursos também, né, e cursos de pós-graduação. E isso acho que eu sou muito realizado, eu gosto muito de poder ajudar, né, pessoas que são comprometidas. E também eu acabei entrando aqui num cargo em que eu sou um técnico em educação, então eu trabalho dentro de uma universidade, né, sou preceptor de residência, mas eu estou no campo de batalha. Né, e era isso que eu sempre quis. Né, eu sempre quis estar no campo de batalha. Porque eu não enxergava, né, o final da minha carreira, vamos dizer assim, o final da minha carreira não, mas o final do meu processo de aprendizagem, eu chegando vamos dizer assim, agora que eu me tornei professor, pronto, eu já aprendi tudo que eu tenho para aprender e agora eu vou começar a ensinar. Né? Na verdade, isso foi, isso que as pessoas às vezes não têm essa clareza. Na verdade, isso foi um processo misturado. Né? Eu sempre gostei de ensinar, desde o primeiro ano da faculdade. No primeiro ano da faculdade eu estava ensinando ali anatomia, biologia celular para os meus colegas de turma, entendeu? Eu estava ensinando aquilo, era aquilo que eu sabia, não sabia mais nada. E na medida que eu ia estudando e aprendendo, eu tentava passar isso, né, para as outras pessoas. Então, foi sempre um processo de aprendizagem e um processo de ensino, né, de ensinar constante. E eu acho que o professor, ele é assim... Né, no decorrer de pelo menos ele deveria ser assim.
Certo. no decorrer de toda a sua carreira. Então, eu acho que um professor ele tem que estar no campo de batalha. Senão vai chegar um momento que ele vai estacionar no aprendizado e vai ficar defasado. Não tem jeito, né? Então, eu me coloco numa situação em que eu preciso estar no campo de batalha para continuar aprendendo, porque a gente tem muito que aprender, né, Marcelo? Todo dia a gente aprende. Sim, E a sim, gente pode viver sim. 2, 3 vidas e a gente vai continuar aprendendo na área médica, né? Exatamente. Em todas as áreas, não só na área médica, né? Porque a ciência, a tecnologia, tudo evolui, né? E você Certo, precisa estar de fato ali no campo de batalha, testando, né? certo. E E, melhorando, né? E aprimorando. E aí sim ensinando, né? certo. Cap, a gente já está caminhando para o fim. Pessoal, terminando a live com o Cap, vamos chamar o Demetrio para bater um papo também. Show. E, Cap, você é um cara que, falando em marketing digital, falando em presença digital, como cirurgião Sim. veterinário, você é o pioneiro. Você começou com tudo, lançou seus cursos, que são um sucesso. Aham. Próxima turma, já te falei que eu serei seu aluno. E como que despertou isso em você? Como que foi? Cara, é porque assim, eu sempre quis, né, ter meus cursos, ter uma liberdade para poder ensinar da forma como eu acredito ser o melhor caminho. Eu sempre gostei muito de aprimorar a didática, né, de estudar outras partes, inclusive a didática. E eu via que o conhecimento teórico dentro da ortopedia, dentro da neurologia, era muito defasado, né? Então, nesses modelos de cursos que a gente tem já de bastante tempo e que a gente pôde participar, né, lá em Jabuticabal e em diversos outros cursos em que eu já dei módulos e dou módulos práticos, né, eu sempre percebi uma dificuldade em que o profissional tem, ou que os alunos têm, de conseguir ter uma base muito sólida, né, um conhecimento teórico muito sólido. Então, e muito porque, assim, a pessoa vai num final de semana lá e às vezes a parte prática dentro da cirurgia, da ortopedia, ela é muito importante. Claro que ela é, muito importante. Só que aí a parte teórica ela é condensada ali, às vezes uma especialidade toda, uma área muito grande dentro de uma especialidade em 3 horas, em 4 horas. Um negócio muito condensado e de forma assim, intensa. E muitas vezes o aluno vê aquilo, ele está cansado durante a semana, ele vai lá, viaja, vai, né, do outro estado, a gente tinha aluno do Acre, do Tocantins, do Nordeste, e aí vai, ele está cansado, e aí ele não tem, ele acaba não aproveitando muito, né? E eu senti uma defasagem muito grande. Então, minha ideia era dar uma base muito sólida, né, teórica, e a ferramenta digital está revolucionando no que diz respeito a isso, né, a suplementar isso que eu chamei de teórico ativo, né, da pessoa ter uma ferramenta ali de a qualquer momento ela assistir uma aula, rever a aula, discutir, tirar uma dúvida, e num processo de aprendizagem constante. Então, meus cursos, eles têm esse modelo, é um modelo diferente, é um modelo que eu acompanho o aluno por 6 meses, né? Então, o aluno tem 6 meses para assistir o curso quantas vezes quiser, e é de A a Z, é a base, é uma base sólida, teórica, aplicado à prática, né? E Certo. aplicado com exemplos, né, com casos clínicos, com discussão de casos clínicos, para a gente possa pegar esses conceitos que são teóricos ali, mas que às vezes um detalhe faz toda a diferença na aplicação prática, ou para que você entenda, né, ali na hora da cirurgia, na hora do vamos ver. Certo. Né? Meu amigo, 2 perguntas Então, para finalizar. Você pretende tornar show. seus cursos online ter a parte prática também? Então, no futuro sim, né? No futuro Futuro sim. distante ou futuro próximo? Não, num futuro, vamos dizer assim, a médio prazo, tá? Porque eu ainda tenho planos, né, de melhorar, de trabalhar muito ainda nesse curso, nesse modelo de aprendizagem, sabe? De aprimorar cada vez mais. E aí a gente não pode. E aí, como eu exerço, né, funções, papéis dentro da universidade, como cirurgião volante, né, como cirurgião em loco, né, numa clínica aqui na cidade, e trabalhando, né, com marketing digital, trabalhando na parte digital, ensinando. Aí tem aluno
inclusive de outros países, né? Então, Putz, é uma olha só. responsabilidade muito grande. Sim. Então, eu tenho aluno de todos os estados, né, do Brasil. Então, é uma demanda, assim, você acaba tendo uma responsabilidade muito grande e é um processo de evolução contínuo, né, para sempre manter a qualidade. Então, isso que você falou é um plano que exige, de um planejamento, exige, né, é uma outra vertente que eu precisaria me dedicar, entendeu? Certo. Então, Meu então amigo, é uma coisa assim infelizmente que. o tempo tá chegando ao fim, nossa live vai cair daqui a Ah, pouco. Me mas é conta, assim mesmo. cara, a gente ficaria a noite inteira batendo papo aqui. E me Com conta qual a certeza. sua maior objetivo, sua maior ambição agora no futuro na parte da veterinária. Na verdade, minha maior ambição não é uma ambição. Na verdade, vamos dizer assim, um valor que eu tenho, né, dentro de mim é a evolução pessoal e profissional permanente. Eu acho que isso é o sucesso. Desde que você esteja no caminho, né, certo, não importa a velocidade. Né? Mais importante que a velocidade, né, que você está indo é a direção. Não adianta você estar indo rápido para lugares onde você não quer chegar. Então, para mim, é sempre sentir que eu estou, né, no caminho certo, na velocidade em que eu puder, né, estar bem comigo mesmo, em equilíbrio, né, mas sempre evoluindo, sempre sendo uma pessoa melhor, né, do que eu sou hoje, amanhã, e sempre sendo um profissional melhor a cada caso. E sempre, né, durante toda essa jornada de aprendizagem constante, sempre buscando contribuir com o máximo de pessoas possíveis, né? E foi isso que eu queria com a Orthoscience, era impactar mais pessoas. Né? Não só ali nos muros da universidade, ali dentro do centro cirúrgico, com aquelas pessoas pontuais que cruzam o meu caminho ali enquanto eu estou operando. Não, eu queria expandir isso para eventualmente pessoas. Né? A internet não tem limites, na verdade, né? Escalar. Escalar isso aí. Então, exatamente. Então, na verdade, o meu objetivo é esse, né? Não chega a ser não é uma ambição, mas é um valor, né? De evolução pessoal e profissional permanente. E eu acho que quem buscar isso, né? Eu acho que vai e a felicidade, né, não está na linha de chegada. Isso eu sempre tive comigo, né? Lembra lá no começo, só para a gente finalizar, lá no começo, quando eu falei assim, eu quero chegar no doutorado, eu sabia que não era quando eu chegasse lá, ou quando eu começasse a trabalhar, ou quando que eu seria feliz. Na verdade, eu aproveitei cada fase, Show. né? Desde o na primeira ruptura de ligamento cruzado lá, que eu comemorei, que eu diagnostiquei, que eu não sabia nada e diagnostiquei, né? Porque eu estudei em casa e aprendi lá a fazer o movimento e fiz e consegui, né? E hoje eu posso, né, tenho a oportunidade de estar dentro de uma universidade, ensinando pessoas e estar com meus cursos, ensinando outras pessoas. Né? E eu sempre curti, né, todas as etapas dessa jornada. E é o que as pessoas têm que colocar. Elas nunca podem pensar assim, quando eu conseguir aquilo, quando eu me tornar, quando eu entrar na residência, quando eu sair da residência, quando eu acabar o doutorado, quando Exatamente. acabar o mestrado, quando eu Exatamente. conseguir um emprego bom. Não é quando, né? Você tem que fazer o melhor que você pode dentro daquilo que você tem, né, naquele momento e buscar ir para o caminho certo na velocidade que você puder. E lembrando que cada um tem uma velocidade diferente. Né? Você não pode se espelhar. Você tem que tomar cuidado. Você não pode se comparar, né, no sentido ruim. Você tem que se inspirar, né, com outras Exatamente. pessoas. Você tem que se Exatamente. inspirar e não se comparar e te colocar para baixo, porque as pessoas têm velocidades diferentes, as pessoas têm vontades diferentes. Né? Nem todos têm o mesmo sonho, os mesmos valores e os mesmos objetivos dentro da carreira, né? Dentro da Exatamente. vida profissional e pessoal. E está tudo bem. Acho que o importante é você trabalhar com excelência. É você sempre buscar ser melhor. Entendeu? Esse é o mais importante. Exatamente. Cara, meu amigo, comecei a live falando e mais uma vez, mais um encontro com você, mesmo que de forma virtual, só ensinamento. O cara ensinou do início ao fim. Cara, te admiro demais, Cap. É sempre muito bom estar com você, cara.
Ó, eu que Muito agradeço, legal. Marcelão. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço e acho que é isso que você tá fazendo, né? De possibilitar que outras pessoas aí que estão no começo, que precisam muitas vezes escutar isso, né? E a gente ter a oportunidade de compartilhar como foi, né, essa experiência, essas histórias, essas experiências. Acho isso fantástico, né? Acho que isso Exatamente. ajuda muito. Isso ajuda muito as